Gente, nós vamos então fazer uma oração para começar a aula dessa manhã. Estamos dentro desse novo ciclo de aulas e eu peço a ajuda do pessoal, porque nós vamos orar. Peço a ajuda dos diáconos, tá, diáconos? Ajudem aí para a gente poder ajudar o pessoal a buscar seus assentos e nós começarmos a aula dessa manhã com uma oração. Peço que você abaixe sua cabeça. Nós vamos orar pelo professor e pelo conteúdo. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é santo e a tua santidade foi magnificada nessa manhã e tem sido no aprendizado, tanto no culto solene quanto agora na escola dominical. Eu rogo que o Senhor use a vida do reverendo Luiz Felipe como instrumento da verdade, nos ajudando a saber, a crer e a amar a verdade do Senhor. Usa-o para que assim, aprendendo de ti, possamos nos tornar mais semelhantes a Cristo e dependermos mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Então, hoje a gente vai começar um ciclo novo de escola dominical e a gente vai trabalhar com esse tema de ídolos do coração, mas de uma perspectiva um pouquinho diferente. Por quê? A gente vai trabalhar hoje uma ideia de idolatria e nas aulas seguintes a gente vai trabalhar com aspectos dinâmicos, como que o nosso coração age em idolatria, e a gente vai fazer contrastes entre os frutos do Espírito e as obras da carne, para a gente entender como o nosso coração funciona no mundo, como o nosso coração entende o mundo, como o nosso coração no aspecto prático, ele ou age segundo a carne ou segundo um espírito. Então, o propósito da aula de hoje, como uma introdução a essas aulas mais práticas, essas aulas mais para a gente entender o nosso coração, o meu propósito hoje é te convencer que sem o Espírito Santo, o seu estágio natural é de idolatria. Minha aula hoje é basicamente para te ofender, é para dizer para o seu coração que o impulso dele é idólatra e todos nós somos idólatras em um certo nível ou outro, e que um processo de santificação é um processo de abandono da idolatria para uma adoração verdadeira. Isso pode parecer muito abstrato, muito lá longe, mas é isso que eu quero te convencer, de maneira concreta. E uma das coisas que eu busco fazer hoje, nessa aula introdutória, é responder essa pergunta aqui para vocês. Só um instantinho. Além dessa, essa. O que é idolatria? Aqui, em contexto de igreja, muitas vezes a gente usa essa palavra para tudo. É uma categoria tão abrangente, que às vezes a gente perde a noção do conceito bíblico e das implicações que ele traz. A gente vive aqui, qualquer coisa errada eu tenho um ídolo do meu coração, a idolatria para cá, a idolatria para lá, e no aconselhamento a gente usa tanto essa palavra que a gente perde o peso dela. E você pode se perguntar, tá, mas se tudo é idolatria, nada é idolatria, né? Eu vou ter que só lidar com as coisas que são os meus problemas. O ídolo do meu coração é, sei lá, eu idolatro muito Coca-Cola, não consigo viver sem Coca-Cola. Ou, não posso falar muito alto, mas café, idolatro café, não vivo sem café, ídolo do meu coração. E aí a gente vai indo, né? O ídolo é isso, é aquilo outro, e a gente começa a tratar a idolatria tanto nas coisas que a gente perde o conceito que é aplicado no coração. E hoje eu quero resgatar um pouquinho isso, esclarecer, mostrar várias implicações do que é a idolatria no coração. Então, se idolatria é algo no coração, as coisas são apenas a ponta do iceberg. Se idolatria é um problema do coração, é um problema de adoração e um problema do coração de um abandono prévio de Deus em prol de outras coisas. Eu quero te convencer, além de que você é um idólatra, eu quero te convencer que isso é um problema do seu coração, tá? Então, vamos lá. Eu gosto desse cara, vocês vão ouvir muito eu falando sobre esse cara. Ele diz o seguinte, o nome dele é Herman Bavinck, e ele trata um conceito de idolatria de uma forma bem abrangente. A idolatria é uma manifestação do nosso homo religiosus na vaidade da autonomia. O que ele está falando? Vamos explicar, vamos com calma, vamos quebrar isso aí. Bavinck, ele sistematiza
ele conceitua a idolatria não como um problema de culto. Não é um problema de onde você vai, em qual templo você vai, as coisas externas a você, mas é um problema de inversão de autoridade no seu coração. É um problema que ele fala filosoficamente como um problema epistemológico. Qual é a sua segurança? Qual é a base do seu saber? Qual é a fonte de onde, como você caminha? Um pouco do que a gente falou hoje no Salmo 1, qual que é o teu caminho? Então a idolatria ela não é um problema tanto das coisas lá fora, mas é um problema de como o seu coração opera no mundo. Qual é a sua fonte de autoridade? Qual que é o seu objetivo? E no fundo ele conclui que a idolatria é você transformar você mesmo como a sua fonte de autoridade. A idolatria provém disso, dessa inversão. A autoridade e a base e a segurança e a fonte última não está mais em nada lá fora. Eu sou a fonte de autoridade. O homem ele deixa de receber então revelação e ele deixa de se submeter à interpretação que Deus dá às coisas para ele mesmo ser o agente interpretativo do mundo. Eu interpreto as coisas, eu priorizo as coisas, eu digo o que é importante e o que não é, eu digo o que é fundamental e o que não é, eu digo o que é verdadeiro e o que não é, com base no que eu quero. Isso é idolatria. A idolatria nunca esteve tão clara na nossa cultura. E é isso que eu quero que vocês entendam também hoje. A nossa cultura passou a gostar de ser uma cultura idólatra ao invés de ser um problema. Antigamente as coisas eram muito objetivas, elas estavam lá fora, as fontes estavam lá fora. Mas hoje as pessoas elas estão tranquilamente dizendo que não tem problema nenhum em eu ser a minha própria fonte de autoridade e de verdade. Mas essa é a dinâmica da idolatria. O idólatra, ele tira Deus da sua posição de criador, ele puxa Deus para dentro do mundo, e aí o meu Deus se torna apenas uma versão grande de mim mesmo, do que eu quero. Então meu Deus parece-se muito mais comigo, dentro de uma perspectiva idólatra, dentro de um coração idólatra. Isso pode se manifestar como se manifestou no passado em ídolos de madeira, em eu me dobrar em templos de ídolos pagãos, de eu adorar astros, no horóscopo que sempre me diz coisas que eu acho que são sobre mim mesmo. Percebe que os ídolos eles meio que vão parecendo, e o Salmo fala até isso, né? À medida que a gente vai adorando um ídolo, a gente começa a se parecer mais com ele. Valeu, obrigado, Nilo. Essa é a dinâmica de um coração idólatra. Não existe mais nenhuma distinção entre criador, criatura. O meu Deus é algo que faz parte só disso daqui. Tudo que existe é isso daqui, e eu passo a interpretar as coisas por meio de tudo que existe aqui. A grande tese, então, de Bavinck aqui é de que a rejeição de Deus, a rejeição do Deus como ele se revela, não elimina a nossa religiosidade. Nós continuamos religiosos, mesmo negando Deus. Quando Nietzsche fala, Deus está morto e você não entendeu as repercussões disso, e ele advoga em toda a sua filosofia que os outros filósofos da Revolução Francesa eles não tinham entendido essas implicações, é um pouco disso aqui. Se vocês tirarem Deus, vocês estão tirando as correntes do mundo com o sol, vocês estão quebrando todas as coisas e as implicações são para todos os lados. Mas o homem ele continua religioso. O homem ele continua agindo no mundo religiosamente. Por quê? Porque foi colocado no nosso coração uma inclinação para o sagrado, uma inclinação para um relacionamento com Deus. O que resta, então, na ausência da religião como Deus se revelou, não é nada, é uma perversão, é uma substituição, é eu elevando-me da minha realidade para ser aquele que dita as coisas. É eu falando, não foi bem isso que Deus disse, né? Se a gente pensar direito, a gente pode ser igual a Deus, e a gente começa a aparecer com um sonzinho de serpente, rastejando para cá, rastejando para lá, que nem em Gênesis 3. Então essa é a dinâmica da idolatria. Essa é a dinâmica de trazer o meu Deus, que eu faço segundo a minha imagem, ao invés de eu receber revelação e ser feito à imagem dele. Essa é uma manifestação de idolatria. Então Bavinck, que ele mostra para a gente, a partir de Romanos 1,
que a idolatria, então, nada mais é do que o conceito da supressão da verdade de Deus, igual Romanos 1 fala. Igual você tentar botar uma bola de basquete embaixo da piscina. Você empurra com toda a força, mas uma hora ou outra a verdade vai vir e vai bater na sua cara. Isso é que é suprimir a verdade. Você pode tentar o quanto você quiser, mas você não consegue fugir dessa realidade religiosa que o nosso coração possui. Portanto, a idolatria nunca é a criação de algo inteiramente novo, mas é uma tentativa falha de assimilar verdade por meio, por via, por método de pecado. Não há nada de novo na criação da idolatria, é tudo deturpação, deturpação. Bavinck, ele diz o seguinte: o pecado transforma a revelação de Deus na natureza em uma adoração da própria natureza. Ao rejeitar o Deus transcendente, ao rejeitar o Deus como ele se revela, o homem ele se aprisiona na sua autoconsciência, naquilo que ele entende ser o cosmos, tentando extrair do mundo aquilo que ele só pode encontrar no Criador. Ele se prende em si mesmo, ele rejeita a Deus e ele começa a tentar buscar no mundo, a partir dele mesmo sendo o critério de verdade e mentira, aquilo que ele só poderia encontrar em Deus. Então, a idolatria é uma busca incessante, mas sempre fadada ao fracasso. Sempre fadada ao fracasso. Ele está na mesma escola desse cara aí. Veja que isso é uma busca do coração. Não é uma busca somente racional, não é uma busca meramente teórica, não é uma busca de entendimento filosófico, é uma busca de pertencer, de sentir, de habitar. O reverendo Vadislau Gomes, uma influência muito importante para mim, ele usa muito esse termo de habitação. Nós habitamos nesse mundo e a idolatria não é só uma dinâmica que se processa na nossa cabeça, não é uma dinâmica que nós fazemos com as nossas mãos, mas é uma dinâmica que nos envolve por inteiro. O que sabemos, o que sentimos, as emoções e aquilo que praticamos. Portanto, a idolatria é um problema relacional de você inteiro, o seu ser inteiro agindo no mundo. O homem tentando encontrar o absoluto dentro da ordem criada, um prisioneiro do mundo. E por isso que a gente se torna uma fábrica de ídolos. A gente fica vez após vez, buscando, e se esse não presta, vem para o próximo, se esse não presta, vem para o próximo. E a gente começa a aparecer o Charlie Chaplin no filmezinho dele, apertando parafuso, tentando achar o ídolo que vai nos atender. Finalmente vamos encontrar. E vem ídolo, passa ídolo, vem ídolo, passa ídolo, vem ídolo, passa ídolo. E a gente começa a fabricar ídolo para todo lado. A gente cria sistemas falsos, sempre transformando teologia verdadeira em teologia falsa, para que a gente possa funcionar do jeito que a gente quer. É isso que é idolatria. É isso que é idolatria. Então, o objetivo todo da idolatria é fazer nós mesmos Deus de nós mesmos. Há um esforço ativo de tirar Deus da figura, para explicar as coisas, para eu agir nas coisas, com o fim de não enxergar Deus no seu trono. Esse é o propósito da idolatria. E assim a gente cria ídolos intelectuais, a gente cria ídolos funcionais, a gente cria maneiras de viver num jogo de esconde-esconde com Deus. Deus está lá, Deus está presente, Deus continua lá, mas eu não quero Deus. Eu quero o meu jeito, eu quero as minhas coisas. Eu não quero responsabilidade, eu não quero uma verdade que de fato fale para mim, eu quero as minhas coisas. E a gente fica oscilando entre ídolos que são racionais, eu botando sentido nas coisas, e ídolos que são irracionais. Eu, sem fazer sentido nenhum, querendo continuar vivendo do jeito que eu quero. E a gente fica oscilando. É a ciência? Não, mas eu quero. Não, mas é objetivo, tem um estudo aqui. Não, mas eu me sinto assim. E a gente fica aqui, do racional para o irracional. Tentando fazer sentido e tentando achar um caminho da vida, sem que eu ande pelo único caminho, a única verdade e a única vida. É isso que é a idolatria. E espero que à medida que eu esteja descrevendo a idolatria, você comece a sentir os impulsos do seu coração. Você comece a olhar para trás na sua vida e falar: rapaz, é mesmo. Eu tenho metodologia. Eu tenho prática. Porque eu posso
você pode só enxergar as coisas, mas eu quero que você veja o padrão do seu coração. À medida que você cresce, à medida que você caminha, existe um padrão de você eleger as coisas no intuito de você manter-se no trono do seu coração. Veja, portanto, que a natureza da idolatria que eu estou tentando articular aqui, ela é tanto ética quanto religiosa, ela é tanto moral quanto de adoração. Ela é uma rejeição do Criador pela criatura. Há uma substituição aqui, como Paulo argumenta. Eu tenho uma confiança indevida, eu tenho um depósito de autoridade, eu tenho um modo de viver que é distante de Deus em prol de mim mesmo. Eu venero as maquinações da minha mão, eu venero os elementos da natureza, qualquer outra coisa, para não ter Deus no centro. Portanto, isso significa que todo o ser humano, na dinâmica do seu coração, na metodologia do seu coração, ele é essencialmente adorador. A gente busca adorar. A questão crucial, então, é o que você adora. Em que você busca prazer, em que você busca segurança, em que você está firmado. E essa busca por adorar é de todos os seres humanos, porque é um movimento do coração, foi colocado em nós, na criação. É para nós sermos adoradores do Deus verdadeiro. Mas essa adoração, sem a presença do Deus verdadeiro, ela se converte nisso. Mas o que significa coração? Quando eu digo coração, o que isso significa de uma perspectiva bíblica? O coração, ele não é um órgão físico. Ele é o centro do seu eu interior. É o centro de quem você é. Então, sua mente, seus pensamentos, suas crenças, tudo aquilo que você entende, é seu coração. Suas afeições, seus desejos, seus sentimentos, aquilo que você ama, aquilo que você odeia, coração. Sua vontade, suas ações, suas escolhas, suas decisões, é coração. Veja, o coração é um termo bíblico abrangente para a gente entender você por inteiro. E você agindo no mundo, é o eu habitando no mundo, eu interagindo com a criação e interagindo com o Criador. Então a Bíblia, ela usa o coração em vários sentidos. 2 Reis 5, o coração e a alma são usados da mesma forma. Mente e conhecimento, 1 Reis 3. Razão, Jó 12. Reflexão, Neemias 5. Memória e resolução, 2 Crônicas 24. Determinação da vontade, Êxodo 25. Lugar das emoções, até mesmo mais íntimo do que eu sou, também é utilizado. E em vários desses locais é dito que o coração é mau. O coração é mau. Toda a inclinação dele, em todas as suas dimensões dinâmicas no mundo, elas são inclinadas para o mal. Ao mesmo tempo, Provérbios 4, 23 diz, de tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, veja, é o seu eu em todas as suas potencialidades, em toda a sua identidade, na identidade que Deus te deu. Isso mostra, portanto, que o seu coração, ele direciona toda a sua vida. E o seu coração operando em mente, em afeições, em ações, ele interage-se consigo mesmo, criando isso que somos. Então você é um ser dinâmico, em que todas as coisas acontecem juntas e ao mesmo tempo. Isso é o teu coração. Esse é o conceito. E se o pecado essencial do coração humano, de todo esse seu ser, lá em Gênesis, se a queda é um pecado do coração, uma rebelião total de quem você é para a rejeição da presença de Deus. E a operação disso, a metodologia disso, a dinâmica disso é idolatria. Então, você tem rebelião, queda, rejeição, e como isso funciona? Funciona em trilhos idólatras. Idolatria passou a ser a metodologia do seu coração de interagir no mundo. Uma vez que você quebra o seu relacionamento pactual, que você se rebela em Adão, todos nós, por geração ordinária, estamos em Adão e nós funcionamos no nosso estado natural, no nosso default, no nosso padrão básico, nesses trilhos de idolatria. Ok? Tudo bem até aqui? Foi meio... Muitas coisas. Falei muitas coisas. Fiz teologia sistemática aqui.
Todos sobrevivemos. Tá? Beleza. Então vamos continuar. Então o que é idolatria? Idolatria é qualquer coisa que não Jesus Cristo, que controla a sua confiança e a lealdade do seu coração. Tudo que eu falei até agora se resume nisso aqui. Se você não entendeu um pedaço, está aqui dentro. De novo. Idolatria é qualquer coisa que não Jesus Cristo, que controla a confiança e a lealdade do nosso coração. Tá? Gosto desse cara aqui também. Tim Keller, ele diz: a idolatria é a substituição do Deus verdadeiro por um falso Deus. É qualquer coisa que pode servir como um falso Deus, especialmente as melhores coisas da vida. É uma substituição. É o nosso coração confiando, amando, desejando, obedecendo e se devotando àquilo que não é Deus e que nós elegemos. A gente confia em algo ou alguém, seja a popularidade, o dinheiro, a beleza, a inteligência, como fonte da nossa segurança, como fonte do nosso valor, como fonte do nosso propósito. É aquilo que você ama mais que Deus. É tudo aquilo que a gente se inclina para, aquilo que a gente obedece, segue suas leis, segue as exigências, em vez de obedecer a Deus. Idolatria, portanto, é dinâmica, é um servo. Você funciona como um servo que funciona na tentativa de fugir de Deus. Então, crer e funcionar. Então, muitas vezes a gente fala para a gente, dentro do aconselhamento bíblico, a gente vem no gabinete e a gente fala sobre idolatria e a pessoa, ela entende, ela crê, ela fala, não, mas eu não creio, eu não adoro essas coisas. Mas veja que a idolatria não é meramente um compromisso racional, mas a idolatria, ela funciona. Você pode, sem declarar, funcionar de maneira idólatra. E aí a gente fica no gabinete brincando com a pessoa de quem roubou pão na casa do João, né? A pessoa fica, quem eu? Eu falo, você. Ela, eu não, então quem é? Então a gente fica assim, tentando mostrar para a pessoa que a idolatria está funcionando na vida dela, mesmo que ela não entenda. Porque é todo o seu coração que funciona dessa forma. O que a Bíblia diz, então? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Agora, eu estou mostrando na Bíblia que o meu argumento acerca de como a idolatria é, o que ela funciona e como ela nos molda, está lá, não sou eu que estou inventando. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ezequiel 14. Eles se levantaram, os seus ídolos, de dentro da onde? Da mente. Não. De dentro das emoções. De dentro dos templos, dos postes. Não. Eles levantaram seus ídolos de dentro do coração. Por quê? Porque eles se apartaram de mim, de Deus, para seguirem qualquer outra coisa, para seguirem os ídolos que eles elegeram. Essa é a acusação de Deus. Êxodo 20, Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses, não terás outros ídolos diante de mim, não farás para ti imagem, nem semelhança alguma que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás. E aqui é extremamente relacional, é pactual, você se relaciona com os outros, com o mundo. Não lhe darás culto, não venerarás, não adorarás, porque eu sou o Senhor, o único Deus, e eu sou o Deus zeloso. Portanto, a dinâmica da idolatria funciona da seguinte maneira: a gente já argumentou que o ídolo maior é o eu. O eu. A idolatria, toda a idolatria, no final das contas, é uma autolatria. Toda idolatria é uma autolatria, é o esforço do homem para ser independente, autônomo. O próprio legislador, seu próprio Deus, é para viver longe dele. Portanto, é uma quebra de lealdade pactual para substituir eu no lugar de Deus. É depender de mim mesmo sem depender de Deus. Isso é idolatria. Tá? É infidelidade pactual. Por isso que a Bíblia insiste tanto e compara tanto a idolatria com infidelidade na Escritura, porque é relacionamento. Você não quer se relacionar com Deus para viver sozinho no mundo, ditando os relacionamentos que você quer ter, os meios que você quer ter, da forma como você quer ter. É isso que é a idolatria maior. É uma rebeldia espiritual e um auto-engano que promove um pecado, e veja que, de certa forma, todo pecado ele acaba sendo um sofrimento autoafligido. Eu me coloco na posição de maior, eu viro o maior, e eu começo a me auto-enganar na afirmação da minha autonomia.
na minha afirmação de autonomia. Sua mente se torna sua autoridade legislativa final e você começa a viver e pensar como se você fosse o centro e o fundamento de toda a realidade. E isso é que provoca ídolos intermediários. Minhas necessidades, meu reconhecimento, meu prazer, meus desejos, minhas preferências são os princípios que decorrem da centralidade do eu. Os desejos e as ideias que moldam aquilo que eu procuro adorar. E aí a idolatria ela começa a achar o homem como a medida de todas as coisas, e no final das contas você tem os ídolos menores, funcionais, as coisas criadas. Dinheiro, bens, pessoa, família, redes sociais, jogos, sucesso, para tentar suprir as carências dos ídolos intermediários, porque você está na posição central do seu coração. Mas a gente enxerga só os ídolos funcionais. E a gente acha que se a gente lidar com os ídolos funcionais, a gente está resolvendo o problema. O que eu estou te mostrando é que, se você lidar só com os ídolos funcionais, você vai continuar sendo uma fábrica de ídolos, substituindo um por outro. Nós temos que subir e lidar com as dinâmicas do seu coração. Por que você prefere isso? Por que você deseja isso? Por que você ama isso? Por que você odeia isso? E veja que a gente precisa chegar no ponto principal, no ídolo maior, que é você, o eu, no centro da sua vida. Quem quiser ter verdadeira vida precisa perdê-la. É isso que Jesus nos ensina. Do que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? Precisa carregar a cruz, é isso, meu irmão. É você colocar Jesus no centro, e não eu no centro. Para que dessa mudança, tendo Jesus como aquele que diz para você o que é verdade, Jesus sendo aquele que diz para você como é viver, Jesus sendo seu Senhor também, e não meramente seu Salvador, tendo Ele no centro, veja o efeito cascata de reordenar afetos, de reordenar preferências, de reordenar sentimentos e desejos, para que no final das contas, você não seja dominado por nenhuma das coisas funcionais. É esse o argumento. É de cima para baixo, uma mudança total de vida, de centralidade de coração. Portanto, lidar com a idolatria não é meramente eu lidar com a pontinha, com o templo, com o ídolo lá do templozinho que você sentou lá para adorar, porque todas as coisas ultimamente são adoração. A luta da verdade é travada lá em cima, tá? Se você não consegue batalhar com o seu pecado lá em cima, na posição em que você se coloca no centro, você vai viver se enganando na cachoeira abaixo, rio abaixo. Entendeu? Entendemos? Ok? Então as caras mais convictas, caras menos convictas. Estamos sobrevivendo, respirando? Tá bom? Então vamos lá. Jeremias 17, aqui que está a centralidade do meu argumento. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu que provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Veja que Deus está falando que nem você mesmo conhece o teu próprio coração. Como que você quer se colocar na posição de ídolo maior da sua vida? Daquele que é fonte de autoridade e saber, daquele que é fonte de preferências. É Deus que te conhece melhor que você se conhece. Porque o teu coração é enganoso, e se você se colocar na posição de ídolo maior, você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai entender nada, você não vai desejar nada, você vai se perder. Vai virar um poste ídolo de madeira, que não sabe, não ouve, não fala, não vê. É Deus que faz essas coisas, e só Ele pode fazer. Só Ele pode fazer. Portanto, então, se você é um idólatra de marca maior, se você não pode confiar na sua intuição, se você não pode confiar no seu coração, porque ele é cheio de auto-engano, onde que está a sua esperança? Romanos 7. Então, ao querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros e funcionando em idolatria. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, e Ele que precisa estar na posição maior do teu coração. Essa é a resposta. Porque Ele vai mudar
Ele vai mudar você em santificação para você se parecer mais com Ele e abandonar uma metodologia idólatra por uma metodologia de adoração verdadeira. Esperança também está aqui, ó. Toda a Escritura é inspirada, é respirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se a idolatria é uma metodologia do nosso coração, de ativa supressão da verdade, nós batalhamos com idolatria com verdade verdadeira, com Escritura, com Bíblia, dizendo para nós mesmos o que é de fato verdade. A gente tenta suprimir Deus, mas a gente só consegue combater de fato na presença de Deus. Idolatria é abandonada só na presença de Deus. Deus te mostrando todas as implicações. Deus mudando os seus hábitos. Deus transformando a maneira de você pensar, a maneira de você sentir, a maneira de você agir. Não existe abandono de idolatria sem um coração na presença de Deus. Porque é Ele que expulsa todos os nossos pecados. É Ele que lida com os pecados. Quem é esse que pode perdoar pecados? É só Jesus Cristo estando presente, batalhando e lidando no nosso coração, que a gente pode abandonar essas coisas. Bom, eu tinha um monte de implicações culturais aqui, mas eu vou ter que pular pelo tempo. Deixa eu ver onde que eu vou. Tá, vamos lá. A gente precisa da palavra de Deus como um mapa, como um guia, e o Espírito Santo nos moldando, nos direcionando, para que a gente investigue o nosso coração, para identificar um padrão idólatra, para mortificar o pecado. Nós precisamos de Deus e somente dEle, para a gente se deleitar em Deus em primeiro lugar, para que a gente possa aproveitar as coisas que Ele fez na criação dEle, da maneira como Ele colocou. Romanos 8, 3 a 15. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito vocês mortificarem os feitos do corpo, vocês certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Veja, você não está na posição mais de autoridade, de verdade, de guia, de dizer o que você pode ou não pode fazer. É o Espírito que te direciona. Por quê? Porque vocês não receberam um espírito de escravidão. O espírito de escravidão é um espírito de idolatria. De você achar que você serve a si mesmo. Vocês não receberam esse espírito de escravidão para viverdes outra vez em medo. A idolatria faz você viver atemorizado. Mas vocês receberam um espírito de adoção, baseados no qual vocês podem falar: Abba, Pai, meu Deus, meu Pai. Ele é a posição de Senhor sobre a sua vida. É Ele que te direciona, é Ele que te sustenta, é Ele que mostra os teus caminhos. A gente já falou de Bavinck, a gente já falou de Calvino, mas tudo aqui começa nesse homem aqui, ó. E eu quero mostrar para vocês que é aqui que a nossa tradição caminha. Porque Agostinho era paulino. Ele lida com o coração da maneira como Paulo lidou. Olha o que Agostinho fala para a gente. Mas viver uma vida justa e santa exige que se seja capaz de uma avaliação objetiva e imparcial das coisas. Amar as coisas na ordem correta, de modo que não se ame o que não se deve amar, nem deixe-se de amar o que se deve amar, nem se tem um amor maior pelo que se deve amar menos, nem um amor igual pelas coisas que se devem amar menos ou mais, nem um amor menor ou maior pelas coisas que se devem amar igualmente. Então, o que Agostinho está dizendo para nós? Que a idolatria, no fundo, como é um problema relacional, é um problema de amor e ódio. Eu amo coisas ou eu odeio coisas, mas a gente não sabe como amar mais, a gente não sabe como odiar mais, e a gente precisa que Deus nos ensine o que podemos amar e o que não podemos amar. E como amar? Mais ou menos, igual, de que maneira? Veja que ele está colocando o coração como um centro direcional das nossas vidas. O coração, ele dirige a pessoa como um todo, em seu raciocínio, em suas afeições, em suas ações, como a gente está falando. A idolatria, portanto, ela não começa lá fora, ela começa aqui dentro. É isso que Agostinho ele está colocando como uma operação interna de amor que se manifesta na metodologia da idolatria. A gente precisa buscar a nossa identidade e ver o mundo a partir da perspectiva de Deus. Agostinho, pois há uma alegria que não é dada àqueles que não te amam, mas somente àqueles que te amam por ti mesmo.
Tu és mesmo a alegria deles. A felicidade é alegrar-se em ti, em Deus, por ti e por tua causa. Essa é a felicidade, não há nenhuma outra. Aqueles que pensam que existe outro tipo de felicidade buscam alegria em outro lugar, mas não possuem alegria verdadeira. O que ele está falando aqui? Se Deus não ocupar a posição maior, a felicidade que os outros proclamam ter, ela é falsa, porque só na pessoa de Deus que a alegria verdadeira e felicidade verdadeira se encontram. Amá-lo em primeiro lugar, acima de todas as coisas, é essencial para que a gente ame todo o resto da maneira correta. Buscar em primeiro lugar o seu reino e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Qual é o princípio da lei? Amar o Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então veja, reordenando o lugar, reordenando a adoração, reordenando os afetos, colocando Deus na posição que Ele deve estar, as coisas elas vão se encaixar, porque é a interpretação que Deus coloca sobre a realidade, que de fato é a verdade, e nada que nós possamos conceber, de fato, estrutura esse mundo como ele é. É assim que se combate a idolatria. Agostinho, estes são os presentes de Deus, eles são bons, pois tu, na tua bondade, os fez. Nada neles vem de nós, exceto o pecado. Quando negligenciamos a ordem dos amores e fixamos nosso amor na criatura em vez de ti, o Criador. Veja, tudo vem da mão de Deus, Ele é o Pai perfeito, o Pai das luzes, que concede-nos dádivas. Nada vem de nós não conseguimos entender as coisas boas. Então, a gente só vai conseguir apreciar as coisas desse mundo e ter felicidade nele, se a gente amar as coisas na posição, do jeito que Deus mostrou para a gente como amar. E se a gente negligencia isso, a gente não entende sequer o mundo. E a gente é incapaz de lidar com o mundo de uma maneira verdadeira. Põe em mim a ordem do amor, dá-me a graça de fazer o que ordenas e ordena-me que faça o que queres. Essa é uma frase que dá para você memorizar e usar continuamente na sua vida. Cada vez que eu penso nela, ela me impacta de uma maneira diferente, porque o que ele está pedindo? Primeiro ele coloca, dá-me a entender a ordem do amor para que eu possa viver no mundo e ser no mundo segundo a tua interpretação. E então, vivendo assim, dá-me a graça de fazer o que ordena, porque eu não posso fazer nada sozinho sem habitar na tua graça que habita o mundo. E ordena-me então, propelido pela tua graça, a fazer tudo aquilo que você quer, porque assim é que eu sou feliz. Está aqui uma vida sem idolatria, uma vida em adoração verdadeira, tendo Deus no centro. Então, eu vou te ajudar com algumas perguntas. Se você está em dúvida, poxa, mas eu não sou idólatra mesmo, eu entendo, pá. Se você ainda não está convencido, pensa aí. O que você mais quer na sua vida? O que é aquilo ali que, se você conseguisse, faria você se sentir então feliz e completo? O que você pensa aí? Sonhando acordado. Às vezes sonhando dormindo, aqui na igreja. O que você faria? O que você, se conseguisse? Seria feliz, seria completo? Porque isso começa a responder às coisas que estão dominando sobre o seu coração. Veja as janelas do seu coração. Considere os seus pensamentos, considere as suas palavras. Considere os seus pensamentos, no que você fantasia. A gente muitas vezes vive no imaginário. A gente vive a nossa vida pensando como ela seria melhor se... se um dia isso acontecer, aí sim a minha vida seria melhor. O que está de diferente hoje para lá? Para ser tão importante no seu coração, para que a sua felicidade esteja ali e não em Deus. A gente habita muito mais no imaginário, muitas vezes, do que no contentamento das coisas que Deus nos dá. Pensamento, essa é uma janela do coração. Veja o que preenche a sua mente. Se não for Deus que esteja preenchendo a sua mente, a maneira de você enxergar o mundo, ela está funcionando em trilhos de idolatria. Palavras, o que você diz, especialmente quando você está sob pressão ou quando você está frustrado? Qual é a primeira reação? Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Quais são os seus se isso acontecer, então, alegria verdadeira? O que a sua boca fala? Mestre, não te importa que pereçamos? Veja,
É assim que muitas vezes a gente age, duvidando da presença de Deus, do cuidado de Deus. Sentimentos, qual é a sua sensação que falta algo? Se eu tivesse X, eu seria satisfeito. Qual é o teu maior medo? Se eu perder X, então eu perco a razão de viver. O que se você perder, então tudo vai ficar ruim? Medo da reprovação dos amigos, medo de falhar, medo de ficar sozinho. Isso tudo pode apontar, são janelas para você entender o seu coração e para você subir naquela escadinha. Ações e reações, onde você busca consolo ou recompensa quando as coisas não vão do jeito que você quer. Eu trabalhei muito hoje, então eu tenho direito a chegar na minha casa e não interagir com ninguém. Ou, eu trabalhei muito essa semana, então eu mereço X horas de rede social, videogame. E veja que o merecimento é teu. O grande rei do próprio coração. Essas são comidas falsificadas que prometem satisfação, mas deixam você vazio. O que você estaria disposto a pecar para conseguir? Você estaria disposto a pecar para conseguir o que você mais quer? Isso é idolatria. Quando você não consegue ter o que você mais quer, você fica com raiva, você se isola, você reclama por tudo. A opinião de quem é mais importante para você? O que lhe dá maior prazer ou felicidade? O que lhe causa maior dor e tristeza? Esse é o ponto. Não vou conseguir explorar esse texto. O tempo ruge. Munus triplex e a idolatria. Munus triplex é Jesus como rei, sacerdote e profeta. E Jesus responde à idolatria, tanto como profeta, como sacerdote, quanto como rei. Como profeta, Jesus responde à nossa idolatria combatendo a nossa autonomia intelectual, porque Jesus vem para proclamar as verdades de Deus. Ele vem para você abandonar a sua mentira da idolatria do seu coração para que você viva na verdade do reino de Deus. Ele faz o homem perceber que a criatura ela é dependente e não pode buscar em si mesmo conhecimento absoluto. Você não pode ser a autoridade racional da sua vida, porque a verdade é encontrada na palavra de Deus e você vive usando a sua razão dependente. É fé buscando entendimento e não fé vivendo isolada no mundo. Jesus como profeta. Jesus como sacerdote, ele remove o problema ético da nossa idolatria, reestabelecendo relacionamento com Deus, reestabelecendo pureza no seu sangue. Nós podemos agora viver com Deus, ter a nossa culpa levada de forma a estarmos na sua presença. E veja que não se combate idolatria se não for na presença de Deus. Precisamos ser levados à presença de Deus para sermos refeitos segundo a sua imagem. Então Jesus combate a nossa idolatria como profeta e como sacerdote. Mas Jesus também combate a nossa idolatria subjugando o nosso coração rebelde como nosso rei. Ele precisa ser o seu Senhor. Ele precisa dizer para você como viver. Ele combate a sua cegueira intelectual, ele combate o seu abandono e a sua rebelião, mas ele combate inclusive a rebelião da sua própria vontade, mostrando como ela é oposta ao Senhor, subjugando os nossos desejos, transformando os nossos hábitos, fazendo com que agora a gente passe a amar na ordem certa, do jeito certo, da forma certa. Profeta, sacerdote e rei. Então, estratégias para o seu coração. Viva dependente de Deus. Mesmo que você não tenha tudo resolvido, tudo bonitinho, vá para a presença de Deus. Como os salmistas, que muitas vezes, sem entender as circunstâncias da sua vida, eles jogam as circunstâncias da vida do jeito que eles têm, para que Deus resolva, para que Deus seja a autoridade, para que Deus diga. Busque na palavra, dependa de Deus em arrependimento, em oração, em Bíblia, em meios de graça. Aqui a igreja é tão importante. Você combate a sua idolatria estando aqui no meio da igreja, no meio dos teus irmãos, para que você seja confrontado, encorajado, para que você usufrua dos meios de graça que mostram visivelmente a graça de Deus agindo na sua vida. Desenvolva relacionamentos, é aqui que você desenvolve uma visão certa sobre quem você é, não pensando de si mesmo além, nem a quem, mas pensando de si mesmo na identidade que Jesus te deu. Cultive essa visão de si mesmo na presença de Deus.
com os teus irmãos, desenvolvendo relacionamentos puros, desenvolvendo relacionamentos que te ajudem a caminhar, colocando Jesus no centro da sua vida, mostrando aqueles ídolos funcionais, aqueles ídolos intermediários, um ao outro, como ferro afiando ferro, crescendo, no auxílio de toda a junta. Leve a sério os mandamentos de Deus. Abandone os ídolos, busque a sua identidade nele, nos relacionamentos. Quando buscamos, David Paulison, quando buscamos viver segundo a Bíblia, as Escrituras elas passam a expor as nossas motivações, os nossos corações e o nosso mundo, de maneira tal que à medida que você cresce em santificação, o Evangelho começa a ser a única resposta possível. À medida que você cresce no entendimento, à medida que você cresce colocando Jesus como um centro, ídolos vão aparecer, seus pecados vão ficando cada vez mais nítidos, e é um dilema da vida cristã. À medida que a gente avança, parece que a gente se sente falhando mais, ou entendendo mais pecados, mas veja que isso é graça. Porque a primeira maneira de você lidar com a sua idolatria e com o seu pecado é sabendo que ela existe, entendendo aquilo como um problema, para que você caminhe em santificação. Então veja que é um dilema, mas à medida que você vê mais o seu coração idólatra, Cristo ele se torna mais importante, ele se torna mais belo, ele se torna mais essencial, mais crucial, mais Senhor e Salvador da sua vida. Então a gente vai desenvolver isso nas próximas aulas, praticamente, agora lidando não mais com esse tema mais genérico, essa introdução mais principiológica, mas lidando em áreas da nossa vida, em como as obras da carne funcionam, como que o fruto do Espírito funciona, o que é cada uma dessas coisas e como nós dependemos em graça de tudo isso. Tá? Acabei. A gente tem 2 minutos. Tem 1 ou 2 perguntas no máximo? Ou algo para a gente falar? Oi. Se alguém não encontrar o ídolo, olha no espelho. Aí você acha. Então a gente vai ter que conversar, porque veja que uma das principais características de um coração idólatra é achar que ele não precisa de reconhecimento de idolatria, porque as coisas estão tudo bem. Ele está no trono do seu coração e ele não precisa de mudança. Ele se acha autossuficiente. A Ranúzia perguntou, se alguém não reconhecer a sua idolatria, eu falei, olha no espelho, porque ali está o ídolo maior, que é você. Mas se a pessoa insistir, não, eu não sou idólatra, então eu perguntaria também para ela, uai, mas você consegue viver sozinho, então? Você não precisa de ninguém? Você não precisa de auxílio? Você não precisa de dependência de nada? Se eu não sou idólatra, eu sou autossuficiente. Se eu sou autossuficiente, é o conceito de idolatria. Porque viver em autonomia é uma vida idólatra, porque nós fomos criados para viver em dependência de Deus. Então, uma pessoa que fala, eu não sou idólatra de jeito nenhum, ela está encaixando no conceito. Entendeu? Ok. Às vezes eu viajo, mas tudo bem. Alguém tem mais alguma pergunta? Benito. Pastor, quais seriam, assim, do ponto de vista prático, as perguntas que eu poderia fazer para identificar se um desejo ou se uma necessidade é legítimo, ou se, apesar de ser legítimo, ela é idólatra? Como é que eu diferencio uma ambição que pode ser para glorificar o reino de uma ambição idólatra? Ou as duas coisas convivem conjuntamente? Que perguntas práticas que a gente poderia, né, sair daqui como exercício para analisar o coração? Você tem... Sim, essa é uma excelente pergunta. E existem respostas em vários níveis. Um é que a nossa condição caída ela sempre vai ser meio misturada, porque a gente está vivendo em santificação. Então, por exemplo, tem um autor de hinos que eu gosto muito chamado William Cooper, que ele fala que o meu pecado muitas vezes ele escorre até dentro das minhas orações. Então, veja que existe algo na dependência do Senhor que é um reconhecimento de que a minha condição ela é tão dependente do Espírito que o Espírito intercede por mim com gemidos que eu não consigo nem compreender de tão santos. Então tem algo em mim que sempre vai ter problema e que eu vou precisar do Senhor. Então, de fato, sempre vai ter uma mistura. Mas veja que as perguntas que elas são feitas para identificar um coração no outro, elas são perguntas que têm Deus como a autoridade sobre a minha vida. Então eu vou, dentro das circunstâncias, olhar para o texto, olhar para a revelação, em oração, na dependência do Espírito, e falar, Senhor, sonda o meu coração e me conheces.
O Senhor sabe todas as profundidades do meu coração. Vem e me auxilie a ter um sentimento puro. Renova em mim um coração puro e um espírito inabalável no Senhor. Então, mais do que eu botei algumas perguntas aqui que podem ajudar. Por exemplo, o que você estaria disposto a pecar para conseguir? Quando você não consegue, como você reage? A opinião de quem que está, de fato, te colocando? Então, essas são perguntas práticas. Mas dentro aqui, dessa escadinha, quem que de fato está conduzindo o teu coração? É eu, nos meus desejos, nos meus termos, eu estou vendo nos meus termos, interpretando o mundo nos meus termos, ou é Deus que está vindo e interpretando a minha situação? É a revelação de Deus, é a autoridade, é a vida em comunhão com Cristo que está de fato moldando o meu caminhar. Então, esse aspecto relacional, viver na presença de Deus, talvez seja mais relevante nesse momento de você entender o que está acontecendo no teu coração. Claro? Mais ou menos? Se eu for mais ou menos claro, pode falar que eu fui mais ou menos. Uhum. 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 E talvez algumas perguntas ajudassem a gente a esquadrinhar o nosso coração, a se colocar diante de Deus. Uhum. Por exemplo, uma pergunta: vou mudar de cidade. Normalmente a gente pensa muitas coisas, mas a gente não pensa em qual igreja eu vou congregar. Isso devia ser uma prioridade. Porque se eu sirvo ao Senhor e se a minha identidade é essa, eu preciso achar um povo de Deus lá para onde eu vou. E às vezes essas perguntas elas são feitas assim: eu vou me mudar sábado. Alguém conhece uma igreja? Você já pensou mudança? Você já pensou trabalho? Você já pensou escola dos seus filhos? Você já pensou até onde você vai jogar bola na segunda-feira na Cidade Nova? Mas aí, 2 dias antes, você pergunta para o pastor: pastor, tem igreja lá ou não? Veja que é uma brincadeira, mas mostra um pouco de como nosso coração funciona na ordem, né, das prioridades. Eu estou servindo a quem? Minha identidade está onde? Então, reorganizar as prioridades para colocar a sua vida cristã, o seu relacionamento com Deus antes de outras perguntas, elas fazem parte dessa dinâmica. Melhorou? Acho que agora o nosso tempo estourou, tá? Então eu vou orar e aí a gente vai almoçar. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por esse momento de reflexão, obrigado porque o Senhor não nos abandonou, mas o Senhor veio em Cristo Jesus e nos resgatou da nossa idolatria, da nossa autonomia, para que a gente não tivesse que viver uma vida em nós mesmos. Mas, Senhor, faça com que nós possamos caminhar contigo, Senhor, não como a palha que o vento dispersa, vivendo em autonomia e sem raízes nesse mundo, mas que a gente possa viver como uma árvore que está enraizada na água viva, que é Jesus Cristo, e que no devido tempo vai dar o seu fruto em adoração verdadeira. Pedimos essas coisas confiados em Jesus Cristo, nosso profeta, sacerdote e rei, aquele a quem amamos. Em nome de Jesus. Amém.